O Bitcoin continua sua impressionante escalada e no dia de hoje voltou a romper a barreira dos 52 mil dólares. Ao romper a barreira dos 52 mil dólares, ele atingiu um outro marco bastante simbólico para o mercado de uma forma geral. A capitalização de mercado do Bitcoin, ou seja, o market cap, voltou a romper a barreira dos 1 trilhão de dólares. E é justamente sobre isso que a gente vai ver no vídeo de hoje aqui no Cointelegraph Brasil. Então, sem mais delongas, o mercado hoje está absolutamente todo verdinho. O mercado no dia de hoje tá essa belezura, o mercado de hoje está lindo. O Bitcoin nesse momento, no momento de gravação do vídeo, está 51.839 dólares, mas ele já rompeu os 52 mil e voltou um pouquinho. O Ether passou já dos 2.700, a Solana também está com uma alta bastante expressiva, está 117 dólares nesse momento. E essa alta da Solana, inclusive, já é o tema de uma primeira notícia que eu quero trazer aqui para vocês no dia de hoje. A Solana, com essa alta, se tornou o quarto maior ativo em capitalização de mercado no mercado cripto. Então vou abrir aqui o CoinMarketCap para vocês verem. Primeiro, naturalmente, é o Bitcoin. Para quem não sabe, ou para quem não lembra, market cap, ou capitalização de mercado, é você pegar o preço unitário e multiplicar pela quantidade em circulação, pelo fornecimento circulante, né? Que é aqui em português, que em inglês é supply. Ou seja, você pega o valor unitário e multiplica pelo supply. Esse é o market cap. O market cap do Bitcoin ultrapassou a marca de 1 trilhão de dólares. E com essa alta que a Solana está tendo nos últimos 7 dias aqui, por exemplo, nos últimos 7 dias a Solana subiu quase 25%. Com essa alta, a Solana passou o BNB e agora é o quarto maior ativo do mercado cripto de uma forma geral, com esse market cap de 51 bi 570 milhões 582 mil dólares agora, né? Vai mudando toda hora porque o preço vai variando, vai tendo emissão também de algumas criptos aqui, então vai multiplicando, enfim, isso aqui vai mudando toda hora. Mas a Solana passou a BNB e se tornou o quarto maior ativo do mercado. O que a gente pode ver firme e forte aqui, como sempre, é o Bitcoin, o Ether e o USDT, que é o Tether, que para quem não sabe é uma stablecoin de dólar americano. E para quem não sabe o que é uma stablecoin, eu vou colocar um link aqui na descrição de um vídeo onde a gente explica um pouquinho mais sobre o que é stablecoin, como funciona, e lá a gente fala bastante da Tether, inclusive. Então, Bitcoin, 52 mil dólares, agora está 51.965. O índice de medo e ganância, o mercado está na ganância, ou seja, muita gente está comprando nesse momento, é justamente o que a gente chama de FOMO, né? O Fear of Missing Out, é o medo de ficar de fora. E o mercado nesse momento está com um índice bastante elevado de ganância, né? Se a gente pegar aqui, para dar uma olhada, isso aqui é uma tabela interessante para mostrar para vocês, que esse aqui é o preço desde a última all-time high. All-time high o que é? É o último topo histórico, é o último valor máximo que aquela criptomoeda em específico atingiu. Qual foi a all-time high do Bitcoin? A all-time high do Bitcoin foi de 69 mil dólares, 69.044 dólares. Nesse momento está quase 52, o que é uma diferença de 25%. Fazia tempo que a gente não tinha uma distância tão reduzida assim desde a última all-time high no Bitcoin. A última all-time high foi em 2021, ou seja, cerca de 2 anos atrás, que é mais ou menos o mesmo período aqui, ó, que você pode ver, do Ether também, por exemplo. Do Ether, a all-time high foi 4.878 dólares, que também foi no mesmo dia, ó, 10 de novembro de 2021. A Solana foi de 259 dólares, foi ali na mesma proximidade, ó, 6 de novembro de 2021, tá vendo? É sempre... Foi ali naquele último ciclo de alta, né, dessas três aqui, né? O Tether não considera que o Tether é uma stablecoin, então a paridade de 1 para 1 com o dólar sempre permanece. Mas o que eu quero dizer é a distância do preço do Bitcoin atual para o preço da all-time high está diminuindo. E isso há cerca de 60 dias do próximo halving, que é quando a taxa de emissão de novos Bitcoins vai ser reduzida pela metade. E com isso, por causa disso, a inflação do Bitcoin, a inflação nada mais é do que a injeção de novas moedas na economia, né? Então, ou seja, a entrada de novos Bitcoins no mercado de uma forma geral. Essa entrada funciona como hoje? Funciona via os mineradores. Eles que fazem essa emissão do Bitcoin a cada bloco minerado. No halving, essa recompensa que os mineradores ganham é reduzida pela metade. E ele vai acontecer daqui a cerca de 60 dias. Ou seja, a inflação do Bitcoin pela primeira vez na história vai ficar abaixo de 1% no ano. E a gente está se aproximando do topo histórico justamente no momento
em que a taxa de inflação do Bitcoin vai ser reduzida. Isso daí é uma excelente notícia. Historicamente falando, historicamente analisando, o all-time high não é no mesmo ano do halving. Por exemplo, o último halving aconteceu em 2020. Essa all-time high foi em 2021, foi no ano seguinte. Historicamente, no ciclo anterior tinha sido da mesma maneira. Historicamente falando, a gente não teria uma all-time high agora em 2024. Teria pelo menos ela ali em 2025. Só que o que a gente está vendo agora é um fator completamente novo no mercado cripto. Um fator que não existia nos últimos ciclos. E que fator é esse? Deixa eu abrir aqui para vocês. É o fator ETF. ETF de Bitcoin Spot. Esse fator a gente não tinha. O que a gente tem visto dia após dia é um fluxo de capital muito grande dentro dos ETFs de Bitcoin Spot. É uma força compradora muito grande. Eu vou colocar aqui na descrição também desse vídeo um short que a gente publicou falando do apetite dos ETFs de Bitcoin Spot sobre os Bitcoins. Está sendo 12,5 vezes mais do que estão entrando em circulação hoje. Hoje está entrando em circulação 900 Bitcoins. Então, se você pegar 900 e multiplicar por 12,5 é a quantidade de Bitcoin que os ETFs estão comprando em média. É uma quantidade gigantesca, realmente. Então, o que a gente tem visto é algo completamente novo no mercado cripto de uma forma geral. A gente não tinha esses ETFs, a gente não tinha esses institucionais no último ciclo de alta. Isso não existia. Então, aqui, por exemplo, no dia 12, a gente teve um ciclo positivo, um fluxo positivo de 353 milhões de dólares entrando nos ETFs. Vou até compartilhar aqui com vocês uma planilha feita por um brasileiro. Lá no Twitter, ele é o handle dele, né? O usuário dele no Twitter é o Alexandre_ETF, que ele está fazendo esse acompanhamento dia após dia. Então a gente consegue ver o saldo de todos os ETFs de Bitcoin Spot, inclusive da Grayscale. Por que eu falei inclusive da Grayscale? Porque a Grayscale ele era um trust, ele não era um ETF que foi convertido em ETF. Então ele já existia e ele conseguiu judicialmente o direito de virar um ETF de Bitcoin Spot, né? Então a gente pode ver que ele está tendo um fluxo negativo muito grande, que as pessoas estão fugindo do GBTC, que é esse ETF, por causa das taxas de administração e estão indo para os outros. Então, teve um fluxo negativo aqui no GBTC? Teve. Mas a gente pode ver que os outros tiveram um fluxo positivo e que superou por muito o valor negativo da Grayscale. Então, no dia de ontem, no dia 13 de fevereiro, teve um fluxo positivo de 12.375 bitcoins. Vamos lembrar, que nem eu acabei de falar, que só entra em circulação hoje cerca de 900 bitcoins a cada dia. Quando acontecer o próximo halving, isso vai cair de 900 para 450. Ou seja, os ETFs hoje estão com um apetite médio de 12 mil bitcoins por dia, positivo, e só está entrando em circulação 900. Daqui a 60 dias só vai entrar em circulação 450. Então, se esse apetite continuar, o que a gente está vendo é uma escassez muito grande no Bitcoin. Vai faltar Bitcoin. Esse é o nosso entendimento hoje, é que já está faltando Bitcoin para a demanda atual. Aqui, ó, que interessante. A gente pode ver que no início dos ETFs de Bitcoin Spot, que foi ali dia 10, dia 11 de janeiro, o GBTC tinha 620 mil Bitcoins. Hoje, ele tem 463 mil. Então, ele teve um fluxo negativo muito grande. E esse fluxo negativo, que eu falei, é por causa dessas altas taxas de administração. Só que isso está sendo absorvido, super bem absorvido, pelos outros ETFs de Bitcoin Spot. Então, esse fluxo comprador, a gente não tinha no mercado cripto antes. A gente não tinha essa demanda dos institucionais. E o que a gente consegue ver é que cada vez mais esses institucionais estão pressionando o preço por causa do poder de compra, por causa do montante de capital que está entrando. Aqui, ó, é o market. Se a gente olhar aqui, que é o market cap do mercado, de uma forma geral. Se a gente olhar aqui, olha o quanto o Bitcoin valorizou nos últimos 12 meses. Se a gente pegar o dia de hoje, 14 de fevereiro, e for para 14 de fevereiro de 2023. Nos últimos 12 meses, vou até voltar aqui para mostrar para vocês. Nos últimos 12 meses, o Bitcoin valorizou cerca de 133%.
O Ether valorizou cerca de 77%. Pegando aqui o dia de anteontem, o dia 12, onde a gente vai ter a comparação com o Gold, o Gold nesse mesmo período valorizou 8%. A Nasdaq valorizou 33%. Então, o Bitcoin, sem sombra de dúvida, ele é um ativo que está tendo uma valorização muito expressiva, não só dentro do mercado cripto. Isso se a gente analisar todos os mercados de uma forma geral. O Bitcoin está ganhando por muito, inclusive dos outros ativos do meio cripto. É claro que se a gente botar aqui algumas outras moedas menores, não Ether, pode ser que tenha tido uma performance tão boa quanto ou até melhor. Mas aqui a gente está olhando esses ativos aqui em específico. Até se a gente olhar aqui a Solana está tendo realmente uma performance linda nos últimos 7 dias, no último mês, nos últimos 2 meses. Eu vou clicar aqui até para mostrar o gráfico da Solana para vocês. A Solana é um ativo que eu particularmente, o Paulo Aragão, eu gostava muito. Gostei muito durante grandes momentos, eu enxergava ele como ser uma boa alternativa à rede do Ethereum, não algo que fosse ser um Ethereum killer, ou seja, ele não ia desbancar o Ether, mas ser uma boa alternativa. Com o caso da FTX, ficou um pouco abalada a minha confiança na Solana, isso a gente consegue ver aqui muito claramente que o caso da FTX aqui, ó, foi no final de 22, representou um baque muito grande no mercado como um todo da Solana. Chegou a bater ali os seus $20, que é o valor mínimo foi $15. E agora, ó, tá quase $120, ou seja, tá quase dando 10 vezes em relação ao valor mínimo que bateu. Mas a Solana tá tendo uma performance muito interessante aqui, ó. No último ano, por exemplo, a Solana valorizou 434%. Que nem eu falei, esses ativos menores podem ter sim uma valorização maior do que o Bitcoin. Só que eles também acabam sendo mais voláteis, né, do que o Bitcoin. Interessante isso daqui, a Solana no último ano, hein? 434%. E o Bitcoin, que teve uma performance excelente, valorizou cerca de 133%. E o ouro, que é um ativo tradicional, valorizou ali seus 6% no último ano. Então, o mercado está verdinho no dia de hoje, está tudo muito bonitinho, está tudo valorizando. E, reforço, se continuar com esse fluxo positivo, com essa pressão compradora enorme que os ETFs estão fazendo, a tendência que a gente tem é de continuar a valorização. Isso daqui não é nenhum conselho financeiro, não é nenhuma recomendação de investimento, mas é a tendência que a gente está tendo do mercado agora. Se a gente abrir aqui esse Infinity Market Cap, ele vai listar todos os market caps dos ativos, né? O ativo que mais vale no mundo hoje é o ouro, é o Gold, que tem um market cap de 13 trilhões de dólares. O Bitcoin aqui está na 10ª posição, que nem eu falei, rompeu a marca do 1 trilhão de dólares novamente, se aproximando bastante da Meta, né, antigo Facebook. E o Ether estava aqui na 34ª. Vamos ver onde ele está agora. Continua na 34ª posição, tendo passado do Costco e chegando na Tencent. Bem próximo assim da Tencent, né? Tendência aí dos próximos dias é potencialmente passar até a Home Depot, que é uma loja aqui dos Estados Unidos, do Canadá. E esse foi o vídeo de hoje aqui do Cointelegraph Brasil. O mercado está absolutamente no green e, de novo, se continuar com essa pressão compradora do jeito que está acontecendo, a tendência é de valorização. Vou colocar aqui do lado um vídeo super interessante para vocês poderem acompanhar sobre o desenrolar do mercado. Então, dá uma olhada aqui, que nesse vídeo eu expliquei um pouquinho quando ele voltou a romper a última marca. Então, a gente já tem um encontro marcado no nosso próximo vídeo. E não deixem de colocar aqui nos comentários temas sugeridos para os próximos vídeos. A gente tem lido e já tem gravado conteúdo para vocês, com base nas suas sugestões, beleza? Obrigado e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso próximo vídeo.